E aí pessoal, finalmente vamos falar sobre o novo Helios 300, que muitos de vocês já compraram, né? Porque não deu para deixar passar as promoções da Black Friday. Quem acompanha a nossa comunidade de promoções boletando.com conseguiu comprar o Helios 300 com a 1660 Ti por R$ 5.099 e a versão com a RTX 2060 e tela de 144 Hz por R$ 6.600. Aí pessoal, não teve como deixar passar. Comparado com o Helios 300 de 2017, esse daqui ficou com um acabamento muito melhor. O design foi totalmente renovado e agora a gente não tem nada daquele vermelho agressivo, né? Aquele estilo gamer bem cansativo. Agora a gente tem aí um design mais assim com detalhes em azul e um pouquinho mais discreto. O acabamento é uma mistura de plástico e metal. A gente tem acabamento em metal na parte da tampa e também na parte do teclado. No geral, eu curti bastante a construção dele. E no peso, pessoal, ele ficou com 2 kg e 400 gramas, que está bem aí na média da categoria dele no mercado. O teclado é retroiluminado em zonas, então você pode escolher cores diferentes em cada zona do teclado, conforme aí seu gosto. E ele também é padrão brasileiro. Minhas primeiras impressões desse teclado foram até boas, pessoal, mas com o passar do tempo eu senti necessidade de um pouco mais de profundidade e também de estabilidade nas teclas. Outro ponto que me incomodou um pouco foram as quinas dele, porque elas são relativamente afiadas. Então se você resolve apoiar sua mão na quina ou então usar o notebook em alguma posição que seu braço acaba batendo na quina, acaba incomodando um pouquinho, porque como eu falei, elas são meio afiadinhas. Mas se você usa o notebook normalmente de frente para você, em cima de uma mesa, elas não incomodam. O touchpad é bem semelhante ao do Acer Nitro 5. Ele tem um clique pesado, tem um tamanho ok e uma textura que não é tão lisa assim. Eu diria que é um bom touchpad, mas não chega a ser um excelente touchpad. No som, eu achei que ele ficou devendo em relação à concorrência, tanto no volume como também na qualidade. Se eu comparar com máquinas na mesma faixa de preço dele, por exemplo, como o Odyssey 2, o Y540, o Asus Strix, o Dell G5, ele perde para todos, na minha opinião. Eu achei que a qualidade dele ficou mais equivalente com máquinas entre 3 e 4 mil reais. Os alto-falantes ficam localizados na parte de baixo, mas ele tem pequenas aberturas na frente para ajudar na experiência. Por dentro a gente tem 2 slots M.2. Eu testei o slot vazio e ele não reconheceu o meu SSD padrão SATA, somente o padrão PCI Express. Já o slot ocupado veio com um SSD padrão SATA de 128 GB da ADATA, mas lembre que isso pode variar a depender do modelo que você escolher. Além disso, você tem o HD e 2 slots de RAM. Infelizmente, ele só veio com um pente de 16 GB, consequentemente, a gente não tem Dual Channel. E um último detalhe que eu percebi aqui foi que minha máquina veio faltando um thermal pad. É um detalhe bem fácil de passar despercebido, né? Porque é um thermal pad bem pequeno, mas não deixa de ser uma falha na montagem. Eu não desmontei essa máquina, tá, pessoal? Ela veio assim mesmo de fábrica. Eu ia até desmontar para colocar um thermal pad novo, porque eu tenho aqui, mas eu achei melhor não mexer para não perder a garantia. Aí eu mesmo vou acionar aí a garantia para eles colocarem aí a máquina do jeito que era para ela ter vindo de fábrica. E na bateria ele me deu mais ou menos 4 horas de duração no uso leve. Na conectividade a gente tem uma porta HDMI, um mini DisplayPort, 3 portas USB 3, um USB tipo C que não suporta vídeo, uma porta de rede e a porta do seu fone. Na tela, a qualidade vai variar a depender da configuração comprada. Se você comprou a versão com a GTX 1660 Ti, que nem eu, você vai ter um painel IPS de 60 Hz, que até me surpreendeu, porque ele tem um brilho um pouco acima da média e cobre quase 100% da escala sRGB, que é extremamente raro aqui no Brasil. Então ambas as versões tendem a ter uma tela acima da média. Mas lembre que é bem comum os fabricantes usarem mais de um modelo de tela, então não necessariamente você vai receber a mesma tela que eu. E se você for mais exigente, o interessante é que você pule para a versão com a RTX 2060, que aí você vai ter um painel de 144 Hz, que tende sempre a ter uma qualidade acima da média, tanto para jogos como também para uso profissional. Apesar de ter 2 tipos de chip gráfico e 2 tipos de tela, aqui a gente só tem um processador, tá pessoal? Todas as versões estão vindo só com o i7 9750H. Já a capacidade de SSD e de memória RAM vai variar a depender da configuração que você escolher. E só para deixar claro, minha versão veio com a GTX 1660 Ti, SSD de 128 GB e 16 GB de RAM, além do i7 9750H. Testar essa máquina foi extremamente difícil, pessoal, por isso até que o vídeo demorou um pouquinho mais que o normal para sair, porque além dela ter um modo turbo, também existe a possibilidade de você adicionar um segundo pente de RAM e ter aí o Dual Channel. Consequentemente, você tem um desempenho melhor em algumas situações. Então esse notebook, pessoal, tem várias caras diferentes
a depender de como você usa ele. Bora começar pelo padrão de fábrica, pessoal, ou seja, tirar da caixa e usar, sem nenhum tipo de modificação e sem o modo turbo. E de fábrica, pessoal, é interessante avisar que ele vem com undervolt no processador aplicado automaticamente de 125 mV. E nesse modo ele é extremamente mediano, pessoal. A temperatura não é legal mesmo com o undervolt. Claro que isso durante jogos bem pesados. Nos jogos leves isso tende a não acontecer. E além da temperatura alta no chip gráfico e no processador, o teclado esquenta nas teclas WASD durante os jogos pesados após um tempo, tá? A ponto de incomodar. Já o nível de ruído fica bem na média. E o desempenho, pessoal, é o esperado para uma GTX 1660 Ti, que é um pouquinho abaixo da RTX 2060. Ativando o modo turbo, aí as coisas já mudam completamente, mas tem um ponto negativo. As ventoinhas ficam no máximo, o que incomoda bastante. No máximo, elas são bem mais barulhentas, principalmente se você não tiver um bom fone. Mas as temperaturas melhoram e o teclado não fica desconfortável. O turbo do Helios, pessoal, é um turbo de verdade. Ele aumenta o power do processador, que fica na faixa dos 53 watts durante os jogos. O padrão, pessoal, para quem não sabe, é de 45 watts nas outras máquinas que também tem esse processador. Além disso, ele traz um overclock no chip gráfico. Então você realmente tem um ganho de desempenho de verdade, graças ao aumento do power do processador, além do undervolt. Caso você decida adicionar um segundo pente de RAM e usar o turbo, você vai ter um desempenho ainda melhor. Nesse cenário, ele inclusive ganhou de outros notebooks com a RTX 2060 que eu testei aqui no canal, o Dell G5 e o Lenovo Y540. Isso acontece porque com o Dual Channel e o power maior do processador, ele tem o gargalo reduzido. Isso possibilita que a GTX 1660 Ti passe na frente de outros notebooks que tem aí um gargalo maior, mesmo tendo um chip gráfico um pouquinho superior. Resumindo, ele teve o melhor desempenho em jogos aqui do canal até essa data. A diferença do Helios padrão de fábrica e do Helios com Dual Channel e turbo ligado chega a ser um aumento de 27% na média de FPS no GTA V, pessoal. Uma diferença considerável. Mas não é todo jogo que vai se beneficiar disso. Basta pausar o gráfico aí na tela de vocês que vocês vão ver que não é todo jogo que o Dual Channel vai fazer tanta diferença assim. O Red Dead 2 e o Shadow of the Tomb Raider, por exemplo, são dois que o turbo e o Dual Channel não fazem tanta diferença. E também não é toda aplicação que vai conseguir fazer uso do Dual Channel, pelo menos nas que eu testei, não deu diferença um pente ou dois pentes de RAM. E ele também não conseguiu aí ficar tão distante do Y540 e do G5, já que ambos sabem usar aí um power maior durante renderização em específico. Então mesmo ele tendo um modo turbo, ele aí ficou equivalente aos outros dois nesse cenário em específico. Mas a Acer deu um tiro no pé, pessoal, colocando só um pente de RAM. Seria muito mais inteligente colocar dois pentes de 8 GB, porque atenderia 99% dos usuários e a máquina teria um desempenho melhor no geral. Até quem usa 32 GB de RAM, que em teoria poderia ficar feliz aí com esse slot vazio, pode ter dificuldade de achar um outro pente igual. Aí ele vai ter que colocar dois pentes novos. E eu já adianto que caso você queira adicionar um outro pente, é recomendado que você compre um igual ao que veio. Você pode sim comprar um diferente, com uma capacidade diferente, marca diferente, frequência diferente, mas o recomendado é que você compre um igual para que não haja aí incompatibilidades. E também é interessante que você mesmo abra seu notebook para ver qual modelo que veio, ou então use aí um software de diagnóstico de hardware. É algo que está fora do nosso controle. Assim como acontece com telas, é muito comum um fabricante usar mais de um modelo de tela, então também existe a possibilidade de ter um modelo diferente de memória RAM ou até um modelo diferente de SSD ou de HD, tá? Enfim, acho que vocês entenderam aí a lógica. Mas não comemore esse desempenho acima da média ainda, porque esse resultado vocês têm que lembrar que acontece com o modo turbo ligado e também o Dual Channel, que além de deixar o notebook extremamente barulhento, também aumenta bastante o consumo de energia a ponto de você atingir o limite da fonte. Alguns usuários entraram em contato comigo relatando esse problema e eu confirmei. Durante o modo turbo, ele atinge o pico de 180 watts da fonte e a bateria pode descarregar em alguns jogos, mesmo com ele conectado diretamente na tomada. A maioria das pessoas que entraram em contato comigo falou que acontecia no Assassin's Creed Odyssey, que é um jogo extremamente pesado, usa muito chip gráfico e processador, consequentemente é mais fácil sobrecarregar a fonte. Mas comigo não aconteceu com esse jogo, aconteceu mais com o GTA V. Mas também não foi sempre que aconteceu, pessoal, foi bem aleatório mesmo. Às vezes acontecia e às vezes também não acontecia. Eu achei estranho porque tanto o GTA V como o Assassin's Creed fazem com que ele atinja o pico de 180 watts da fonte. Então a lógica seria que ambos fizessem com que a bateria
descarregar-se durante aí o uso intenso. Mas comigo só aconteceu no GTA V e, como eu falei, também nem sempre aconteceu. O fato é, o Helios precisa de uma fonte com a capacidade maior para segurar o modo turbo. E quando ele atinge o pico da fonte, existe a possibilidade de sua bateria descarregar um pouco. E caso isso aconteça e te incomode, minha recomendação é que você faça undervolt no chip gráfico ou evite de usar o modo turbo, tá? Com undervolt no chip gráfico, eu consegui reduzir o consumo para a faixa dos 160 watts e aí a fonte ficou com folga. Aqui no canal tem um tutorial bem mastigado de como fazer undervolt na GPU. Minha recomendação é que vocês usem o notebook no modo normal mesmo, principalmente quem joga títulos mais pesados. E aí, ajuste a velocidade das ventoinhas no Predator Sense para o seu gosto, tá? Isso vai ajudar bastante a você ter temperaturas melhores, tanto nos componentes, como também no teclado, que não vai te incomodar durante longos períodos aí de sua jogatina. Mas caso você saiba fazer o undervolt na GPU, você vai conseguir temperaturas abaixo dos 90 graus. Mas lembre que ao habilitar o modo turbo, o seu undervolt de GPU é desconfigurado, porque ele aplica uma nova curva de tensão. Aí sobrepõe a curva de tensão que você colocou aí quando você fez o seu undervolt. Já usuários profissionais e também quem joga jogos mais leves não precisa se preocupar com nada que eu falei aí de undervolt, fonte e tal. O que eu recomendo é que os usuários profissionais, principalmente quem faz renderização, lembre de ligar o modo turbo, porque vai agilizar os seus projetos. Eu acho que eu nunca falei tanto, pessoal, de o desempenho de um notebook aqui no canal. Mas enfim, eu ainda tenho mais duas observações a fazer em relação ao barulho e à temperatura. Primeiro, em relação ao lado direito do touchpad, pessoal, ali onde você talvez apoie sua mão para jogar algum jogo bem específico, fica um pouquinho quente assim durante jogos mais pesados, tá? Independente das ventoinhas estarem no máximo ou não, tá? Mas durante o uso normal e jogos leves não fica quente. É só uma pequena observação, porque pode ser que você jogue aí com as duas mãos apoiadas ali junto do touchpad e isso te incomode um pouco. E a segunda observação é que as ventoinhas ficam com uma rotação relativamente alta durante o uso normal, tá, pessoal? Mas não é alta tipo ensurdecedor. O que acontece é que elas não ficam com uma rotação que elas ficam completamente silenciosas, tá? Se você estiver num ambiente extremamente silencioso, você vai conseguir ouvir um pouco os ventiladores desse notebook. Não tem como negar que o Helios é um notebook extremamente competitivo, pessoal. Na minha opinião, ele teve os melhores preços durante a Black Friday. Então, não teve, como eu falei no início do vídeo, como deixar passar. Mas também não tem como negar que ele é um notebook que tem suas falhas e só se destaca depois que o usuário mexe nele. O que me pareceu foi que a Acer não quis que ele ficasse conhecido como um notebook barulhento. E aí camuflou o barulho com esse modo turbo, né? Mas a realidade é que ele precisa de barulho para ter uma temperatura legal, tanto nos componentes como também no teclado. Comparando com a concorrência, na minha opinião, o Helios ganha do Dell G3 assim tranquilamente, na maioria dos aspectos. Já em relação ao Dell G5, pessoal, aí já depende. No desempenho dos jogos e na refrigeração, o Helios vai ganhar, na minha opinião, principalmente se você usar o Turbo e Dual Channel, tá? Já nos outros aspectos, eu acho que o G5 leva vantagem no geral. Já em relação ao Y540, pessoal, a questão eu acho que é a da experiência no geral. O Y540 você vai poder tirar da caixa e usar sem se preocupar muito com temperatura, barulho e tudo mais. Também o teclado quente, diminuir ou aumentar a ventoinha. Você tira o Y540 da caixa e usa sem esquentar a cabeça, literalmente. Então, na minha opinião, o Y540 é um notebook que te dá uma experiência melhor e eu acho que vai ser a escolha certa para o usuário comum, tá? Ele vai ganhar do Y540 em relação à tela e também ao desempenho do processador durante os jogos um pouco, mas no geral isso não tende a mudar muito a experiência do usuário. E por fim, o Y540 também tem uma fonte do tamanho certo, pessoal. Eu acho que ele é o único notebook do mercado que está com uma fonte com folga, né? Ele tem uma fonte de 230 watts, ao contrário da concorrência que sempre usa aquela fonte do tamanho certinho e às vezes acaba faltando. Já em relação ao Odyssey 2, pessoal, é difícil comparar porque o Odyssey 2 ele tende a ter um preço mais alto, tá? É uma diferença bem grande. Mas digamos que no futuro essa diferença de preço seja reduzida, né? Com o do Odyssey 2 começar a vender aí em mais lojas. Aí, nesse caso, eu iria no Odyssey 2, porque na minha opinião o Odyssey 2 oferece um pacote melhor, tá? Vai ter um touchpad melhor, um teclado melhor, um som melhor, uma construção melhor, enfim. Eu acho que aí, no geral, é uma máquina mais completa, tá? E por esse vídeo é isso, pessoal. Um abraço.